Esse é o programa Assembleia Convida e nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia o filósofo, professor de filosofia da USP, o intelectual, pesquisador, o escritor Vladimir Safatli. Safatli, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alesp, que é uma TV pública, né, sustentada com o dinheiro de toda a população do estado de São Paulo. É uma honra poder recebê-lo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Você que representa aí, sem dúvida nenhuma, uma nova geração de intelectuais do Brasil. Eu considero você um dos maiores intelectuais da nova geração do Brasil. Você tem dado grandes contribuições para o debate crítico da sociedade brasileira, não só como professor, mas também como comentarista de jornais. Enfim, a sua contribuição tem sido muito importante para o desenvolvimento do pensamento crítico brasileiro. E eu gostaria, Safatli, de iniciar aqui a nossa conversa. Tem muitos assuntos aqui, nós queremos aproveitar bastante a sua presença aqui na TV Alesp. Eu gostaria de pedir a sua opinião de alguns assuntos importantes que você vem comentando, vem debatendo. E o primeiro deles é em relação aos novos movimentos sociais, as novas formas de resistência com a crise econômica que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, que chega no Brasil também. Nós tivemos também a emergência de novos movimentos, de novas reações, os indignados na Europa, os movimentos de ocupação de praças em vários países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Claro. Como que você vê esses movimentos? Esses movimentos podem representar uma nova saída para tirar o mundo dessa crise econômica e do esvaziamento, desse desencanto político com os partidos políticos, com as instituições, com a democracia liberal, com o capitalismo? Como que você vê esses movimentos todos hoje? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que foi feito. Para mim é um grande prazer também poder estar aqui, debater contigo essas questões, que são questões da mais alta importância. Eu diria sobre esse problema que, inicialmente, eu acho que há duas coisas a serem ditas. A primeira delas, muitas pessoas veem esses movimentos de ocupação, essas grandes manifestações que ocorreram principalmente em 2011, que ocorreram em vários lugares do mundo, ocorreram em Santiago, ocorreram na Espanha, ocorreram no mundo árabe, ocorreram em Israel, nos Estados Unidos. Então, veem esses movimentos como movimentos muito que passaram, ou seja, são movimentos que não deixaram nada, porque, ao que parece, quer dizer, não houve grandes modificações, não houve grandes modificações dentro da pauta política. Eu diria, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, há todo um esforço em tentar dizer que nada ocorreu. E é muito importante dar essa impressão de que nada ocorreu. Certo? Quer dizer, há toda uma tentativa, principalmente da grande imprensa mundial, de dizer, não, veja, eles são todos meio nefelibatas, pessoas que nem sabem mais ou menos exatamente o que querem, que manifestaram de uma maneira muito abstrata e muito genérica. Né? Eu diria que todo verdadeiro movimento de transformação, ele sempre começa lentamente. Né? E esse foi um começo. Essa insatisfação, esse desencanto não vai desaparecer, ele só vai aprofundar. Certo? Só que não é possível avaliar movimentos dessa natureza com uma régua de 30 centímetros. Certo? Quer dizer, é necessário entender que às vezes são necessários anos para que do desencanto se constitua uma alternativa política forte. Né? Então, é todo um processo histórico. É um processo, isso é um dado muito importante. Quer dizer, quem entra num processo dessa natureza tem que entender que o caminho é longo. Né? Porque o simples fato, esse é o segundo ponto que eu queria insistir, o simples fato de que hoje você pode colocar claramente, dizer claramente que você está desencantado, não só com a política, mas com as promessas econômicas do sistema capitalista, você está desencantado com os limites da democracia liberal, o simples fato de você poder fazer isso já é um ganho. Há 10, 15 anos atrás, nós vivíamos numa espécie de sistema de euforia retroalimentado, certo? Vindo da globalização, a euforia da queda do Muro de Berlim, de um mundo unificado, o fim das ideologias e coisas dessa natureza, que o simples fato de você colocar abertamente, publicamente, o seu desencanto, era visto como um negacionismo, um negativismo da pior natureza, uma fracassomania, digamos assim. Né? Então, acho que essa juventude atual, as pessoas que hoje têm 20 e poucos anos e saem às ruas para fazer essas manifestações, elas estão dando uma lição para as gerações anteriores. Né? Elas estão mostrando, primeiro, que elas têm o direito de se desencantar.
Segundo, que elas não estão mais dispostas a procurar as respostas lá onde normalmente se procurava. Ou seja, elas percebem que a questão não é simplesmente novas respostas, mas também procurá-las em outros lugares. Porque, por exemplo, são gerações que não entram em partidos, desconfiam de sindicatos, certo? E isso, há um lado interessante nisso, há um lado importante. Porque eles estão querendo dizer mais ou menos o seguinte, quer dizer, o tipo de instrumentalização política do nosso desencanto que foi feito até agora, nós não queremos mais ver isso, né? Nós queremos algo de outra natureza. E mais do que isso, eles colocaram uma pauta que eu acho uma pauta absolutamente central, que é a compreensão de que, tudo bem, hoje o mundo vive numa crise econômica, né, desde 2008, uma crise econômica das mais graves desde 1929. Certo? Só que eles perceberam uma coisa muito forte, que é, essa crise não é simplesmente uma crise econômica. Ela é, antes de mais nada, uma crise política e também uma crise social. Ou seja, não é só um problema de desajuste do nosso modelo econômico. Certo? É, na verdade, um problema de gestão da vida política. Que tipo de estrutura política é essa que deixa essa crise econômica chegar nesse nível? Certo? Nós vimos em todos os países europeus, por exemplo, a impotência do parlamento em conseguir colocar contra a parede o setor mais mafioso do sistema financeiro internacional. Certo? Eles são incapazes, por exemplo, de fazer leis contra interesses bancários, certo? De impedir, por exemplo, que os bancos vão e comecem a pegar os imóveis das pessoas radicalmente endividadas. Certo? Nesse sentido, isso fica muito claro, isso na verdade isso deixa de uma maneira muito clara, o fato de que o sistema econômico, né, ele conseguiu intervir, construir um sistema político de uma ordem tal que, se nós quisermos encontrar novas respostas, elas não virão dessa estrutura política. Nós precisamos reconstruir o campo do político. Há um esvaziamento do sistema político que é ocupado pelo poder econômico. Com certeza, acho que você tem você tem uma dependência que é interessante porque isso não é só nas ditas neodemocracias, como por exemplo no Brasil, certo? Isso é um dado mundial, você tem uma dependência do sistema representativo parlamentar em relação aos interesses do sistema econômico, mais fortes do sistema econômico, que é brutal. É radicalmente brutal. Quer dizer, a gente percebe, por exemplo, a situação como a situação grega. Você prefere destruir o país, porque de fato foi uma destruição pura e simples do país. A Grécia não vai voltar a crescer nos próximos 15, 20 anos. Certo? Porque não só você destruiu a base econômica do país, você também colocou toda a geração de jovens que era muito bem formada para fora do país. Eles não vão mais voltar. Então, seja, o país rifou completamente sua possibilidade de se reerguer. Você prefere fazer isso a romper com os padrões liberais de irracionalidade econômica, né? Você estava citando um exemplo há pouco da Islândia, né, que há uma proposta ali alternativa de resistência que mudou esse quadro. Sim. Inclusive você conheceu na prática como que está funcionando. Fui lá então você acha que o Estado ele pode romper com esse círculo vicioso também? Com certeza, é possível. Essa ideia de que não há alternativas políticas na mesa, isso é uma falácia, isso é uma grande falácia. O que você observou na Islândia exatamente? Olha, acho que a primeira coisa, o Estado ele resolveu de fato entrar, se confrontar ao interesse do poder econômico. Era um país que tinha 3 grandes bancos que tinham sido privatizados nos anos 90, e os bancos eles tinham um ativo que era 10 vezes maior do que o PIB do país, né? E os bancos quebraram. Quando os bancos quebraram, quer dizer, a primeira coisa que se exigiu da Islândia é que ela transformasse a dívida dos bancos em dívida soberana do Estado, ou seja, que o Estado pegasse o banco quebrado, assumisse a dívida e pagasse os seus credores. E boa parte dos credores eram ingleses e holandeses, né? Então, a Inglaterra e a Holanda fizeram uma pressão enorme em cima da Islândia para que ela pagasse essa dívida. Bem, o presidente da Islândia lembrou que existia uma lei que permitia ao presidente, mesmo sendo uma república parlamentar, de não assinar uma lei aprovada pelo Congresso. Simplesmente falar que essa lei devia ir para sufrágio universal. Então, o Congresso islandês decidiu que ia pagar a dívida dos bancos, o presidente não assinou, e a lei foi direto para a votação popular. Perdeu, né? Então, o povo disse que não pagaria. Aí foi você pode imaginar, toda aquela pressão internacional, dizendo que eram bandos irresponsáveis e coisas dessa natureza. Tal. E o Congresso tentou uma segunda vez reapresentar a mesma lei, e o presidente fez a mesma coisa, e uma segunda vez a população disse que não pagaria. Então, o que é fantástico nessa história é que
mesmo a imprensa nacional falou, não, tudo bem, é muito bonito como história, mas no final das contas eles vão ter que pagar, porque a dívida ainda existe, era uma negociação que era vantajosa para a Islândia. Então, bem, há um mês atrás, a Corte Econômica da Comunidade Europeia disse que o Estado islandês não precisa pagar a dívida. Simplesmente não precisa, nunca precisou. Certo? Ou seja, eles escaparam de uma das maiores espoliações que você poderia imaginar. Certo? Quer dizer, como não bastando isso, eles colocaram na cadeia os banqueiros, que por gestão fraudulenta, eles julgaram o antigo primeiro-ministro, e julgaram e consideraram culpado por irresponsabilidade, né, no trato das questões do Estado. Eles perdoaram as dívidas de todas as pessoas que tinham uma dívida acima de 110% do valor da sua casa, partindo do pressuposto de que essas pessoas nunca iam conseguir se reerguer. Né? Como se não bastasse essas questões econômicas, eles reconstruíram o seu sistema político, porque eles escreveram uma nova Constituição. Eles entenderam muito rapidamente, não, veja, nós precisamos reconstruir a estrutura política do país. Então, escreveram uma nova Constituição com 2 elementos que eu acho muito interessantes. Primeiro, foram 25 pessoas que escreveram, comuns. Não eram políticos, não eram juristas, foram 25 pessoas comuns escolhidas por voto popular. Né? Que, por exemplo, escreveram uma Constituição onde há leis como 10% da população pode exigir que qualquer lei aprovada pelo parlamento entre em sufrágio universal. Né? Se eu junto 10% da população, quer dizer, não é só aquela coisa tipo, eu coloco uma pauta dentro da Assembleia Nacional, né? Como, por exemplo, o caso da Lei Ficha Limpa aqui no Brasil. Não, eu posso retirar uma lei, eu posso dizer que a lei não vai ser aprovada a não ser que seja objeto de sufrágio universal. Outra coisa interessante... É uma democracia direta elevada ao seu extremo. Assim. Ela foi sendo aprofundada de uma maneira muito impressionante, muito interessante. Né? E um outro elemento, por exemplo, eles fizeram... Para eles terem uma base para discutir sobre a Constituição, eles fizeram uma coisa muito bonita do ponto de vista, eu diria, de filosofia política. Eles escolheram 1000 pessoas, ao acaso, dentro da população, mandaram 1000 convites, dizendo, bem, vocês são as pessoas que vão representar o país para discutir as bases da Constituição. Um processo completamente randômico, tirado à sorte. Né? E essas 1000 pessoas se juntaram, discutiram durante dias e chegaram a uma espécie de pré-projeto constitucional. Né? Ou seja, uma confiança no povo, que eu acho exemplar, e acho que isso que dá força para um país conseguir superar momentos de crise. Né? Bem, Safatli, dentro ainda desse contexto, dessa discussão, você lançou o livro A Esquerda que Não Teme Dizer o Seu Nome. Quero até mostrar aqui para essa câmera, talvez. A Esquerda que Não Teme Dizer o Seu Nome, onde você fala do papel da esquerda, de uma esquerda atualizada. Deixa eu mostrar aqui, para o telespectador acompanhar. Eu li o livro, um livro muito interessante, uma grande contribuição para esse debate, Safatli. Agora, como que você entende o papel da esquerda, o que é ser de esquerda agora nesse novo cenário? Primeiro que há um desgaste da própria concepção de esquerda no Brasil e no mundo, por conta do fim da União Soviética, do fim da queda do Muro de Berlim, né, com esse mito do fim da história, da globalização, do neoliberalismo. Como que você entende, então, o papel da esquerda? O que é ser de esquerda hoje? No Brasil e no mundo, né? Juntamente com esses movimentos todos que se manifestam, que nós acabamos de discutir agora. Eu diria que durante bons anos, né, nós fomos impingidos com essa ideia de que o discurso de esquerda tinha chegado no seu limite, tinha acabado, né? Muito vinculado à queda do Muro de Berlim, em toda essa nova configuração do cenário geopolítico mundial. Claro que isso partia-se do pressuposto, né, de que era necessário esquecer completamente como a esquerda foi a primeira a fazer a crítica desse modelo de implementação do socialismo real. Quer dizer, sempre houve um setor de esquerda muito crítico, certo, a esse modelo de experiência. Certo? Esse é um dado. Né? E segundo, eu diria que, mesmo que hoje nós olhamos para trás, digamos bem, a primeira experiência de constituição de governos socialismo real no século XX deu errado, né?
eu diria que é importante também a gente lembrar que uma boa questão a se colocar é quantas vezes um conceito precisa fracassar para conseguir se realizar. Né? Por exemplo, se você fosse republicano no século XIII, iam dizer que você era um completo maluco. Vou falar, não, mas olha, já se tentou fazer a república. Estado, deu incapacidade de gestão, certo? Quer dizer, como ser republicano? É uma irresponsabilidade, você não levar em conta a experiência da história. Né? Hoje, todo mundo é republicano. Certo? Ou seja, então, há uma tentativa de simplesmente desqualificar experiências históricas como se elas não tivessem a possibilidade de se reerguer e de se repensar a partir dos seus próprios fracassos. Né? Então, esse eu acho um dado importante. Segundo, sobre o que significa ser de esquerda hoje, eu diria qualquer pensamento de esquerda deve partir de dois pilares centrais. Primeiro é a compreensão do igualitarismo como valor social político fundamental. Certo? Igualitarismo tanto do ponto de vista econômico, quer dizer, a grande bandeira da esquerda é a luta radical contra as desigualdades econômicas, certo? E a compreensão de que essa luta contra a desigualdade econômica exige uma política muito clara nesse sentido, que não vai ser por acordos, por um processo interno ao livre mercado que você vai conseguir combater a desigualdade. Ao contrário, isso é uma coisa que a história mostrou até hoje aqui. O livre mercado, quando é deixado a si mesmo, ele aumenta exponencialmente os níveis de desigualdade, mesmo que ele produza exponencialmente mais riqueza. Hegel tinha uma frase famosa que dizia: a sociedade civil, ou seja, essa baseada na constituição do livre mercado, nunca é suficientemente rica para conseguir eliminar toda a pobreza. Né? Então, ela é igualdade econômica e também igualdade social. Né? E esse dado da igualdade social, acho que é um dado fundamental, ou seja, é um dado que faz com que todas essas batalhas culturais, de modernização de costumes, que nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil, a questão do casamento igualitário, que as pessoas de todos, dependente da sua escolha sexual, você pode ter direito ao casamento, tudo isso é uma maneira, em última instância, de levar à frente uma ideia fundamental, que a sociedade ela só tem coesão quando ela é uma sociedade radicalmente igualitária. Né? Então, acho que esse é um primeiro princípio fundamental para toda e qualquer política de esquerda. E o segundo é a ideia de soberania popular. Ou seja, a ideia de que não é verdade que a democracia precisa de um poder de instituições fortes. A democracia precisa de um poder instituinte forte, precisa de um poder popular forte, precisa de uma soberania popular forte. Né? Porque é daí que vem toda a base da estrutura de legitimação soberana de um poder democrático. Né? Então, ou seja, todas essas discussões de que, por exemplo, então o MST ele invade uma fazenda, então ele está indo contra o Estado Democrático de Direito, coisas dessa natureza, de fato a esquerda nunca pode admitir um discurso como esse. Né? Porque a esquerda compreende que há vários momentos da vida política de um país onde as exigências de justiça se dissociam do direito. Na verdade, a experiência da democracia ocidental ela funcionou nesse descompasso. Né? Por exemplo, greve era um crime na década de 20. Né? Foi graças a um crime dessa natureza que direitos foram conquistados, que direitos foram universalizados e que nós conseguimos, de uma maneira ou de outra, ter um ganho no que diz respeito à qualidade ao acesso a direitos de uma larga parcela da população. Então, essa compreensão de que há uma zona onde o direito pode se dissociar da justiça, e nesse sentido, nessa dissociação que a soberania popular aparece, isso é um elemento fundamental das políticas das políticas de esquerda. Então isso explica, entre outras coisas, porque não é possível pensar uma esquerda hoje que não tenha como uma das suas pautas definidoras a constituição institucional de uma democracia direta. Sapato, você fala no livro sobre a atualização da esquerda, né? Como que você vê os partidos políticos, não só no Brasil, mas no mundo, os partidos ditos de esquerda, porque muitos se consideram de esquerda, eles conseguem atualizar essa pauta e dialogar com a população, traduzir isso para a população? Olha, eu acho que nós estamos num momento assim, da terceira geração dos partidos ou das organizações de esquerda. Essa terceira geração é que é o nosso grande desafio, né? O desafio pensá-la. A gente teve uma primeira que era essa geração baseada na polaridade entre, de um lado, os partidos sociais-democratas e outros antigos partidos comunistas. Né? Essa polaridade ela foi
constitutiva do embate da esquerda durante muito tempo, pelo menos até os anos 60. Né? A partir dos anos 60 apareceram esses partidos monotemáticos, de uma certa forma. Partido Verde, os partidos libertários, que iam, de uma maneira ou de outra, equalizando, né? Vocalizando todas essas demandas de reforma social que maio de 68 representou. Né? Eles tiveram sua importância, eles ampliaram as pautas dos debates políticos para as questões vinculadas ao problema das diferenças, ao problema das identidades culturais, tal. Tudo isso são questões muito importantes, mas eles tinham um limite muito claro, que era o seu monotematismo. Ainda hoje nós vemos partidos dessa natureza. Por exemplo, um partido como o Partido Pirata na Alemanha, que teve uma votação importante nas últimas eleições. É um partido monotemático, eles têm um tema, a transparência. É um tema importante. Mas se você perguntar, tudo bem, o que vocês vão fazer com o desemprego? Né? Qual a sua política contra o desemprego? Qual a sua política contra o grande capital? Não, isso ninguém sabe. Eu acho que os partidos verdes, eles foram vítimas desse processo. E acho que, nesse sentido, houve um certo esgotamento da sua capacidade de transformação política. Porque são partidos que vieram da esquerda, certo? Mas, num dado momento, eles se cindiram. Né? Você tem, por exemplo, pautas conservadoras ligadas a partidos verdes. Né? Você tem pautas liberais. Né? Você tem uma mistura do anti-estatismo de maio de 68 com uma certa visão edulcorada do que é esse liberalismo individualista. Né? Então, por outra razão, que em boa parte dos países europeus, por exemplo, os partidos verdes tendencialmente preferem se aliar a partidos de centro-direita, né, do que a partidos de esquerda mais radical. O Partido Verde na Alemanha hoje se alia com a CDU, mas não admite se aliar, por exemplo, com a Die Linke, que é um partido de esquerda mais radical. A mesma coisa na França. O Partido Verde admite se aliar com o Modem, que é um grupo de centro, e não admite se aliar, por exemplo, com o Front de Gauche, que é um grupo de esquerda clara. Né? Então, acho que, nesse sentido, também essa segunda geração chega a um limite. Então, você fica com a necessidade de pensar uma terceira geração de partidos de esquerda. E eu acho que é uma série de questões aí interessantes que vão aos poucos sendo delineadas. Alguns partidos foram aparecendo, né? E dentro desses partidos, eles têm como característica fundamental não funcionarem como partidos. Eles funcionam como grandes frentes, com várias tendências no seu interior, muitas vezes frentes que se organizam para certos embates eleitorais e depois se dissolvem de uma maneira ou de outra. Eu acho que a gente precisa conseguir pensar uma nova engenharia do ponto de vista da estrutura política. Né? Porque, por outro lado, também não adianta você pensar um tipo de política onde você faz, um pouco como a gente falava no final dos anos 90, mudar o mundo sem tomar o poder. Né? Ou seja, como se você não precisasse, então, de participar dos embates eleitorais, de conseguir modificar o núcleo central do poder e só agindo pelas bordas. Esse tipo de perspectiva eu acho completamente infrutífero. Safato, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, mas eu já quero deixar uma pergunta aqui, após a volta desse intervalo, que é falando ainda da esquerda, eu queria saber a sua opinião sobre, você falou um pouco aqui dos partidos europeus, mas na América Latina, por exemplo, nós temos governos que são considerados por muitos de esquerda, na Venezuela, no Uruguai, no Equador, na Bolívia, e até alguns acham que o governo do Brasil é um governo de esquerda. Eu queria que você, na volta aqui do intervalo, falasse um pouquinho sobre isso. Nós vamos fazer então um rápido intervalo e voltamos em seguida entrevistando o professor e filósofo da USP, Vladimir Safatli. Nós estamos de volta com o programa Assembleia Convida, recebendo hoje no estúdio da TV Alesp o professor de filosofia da USP, Vladimir Safatli. Safatli, eu tinha deixado no ar então uma pergunta aqui em relação aos governos latino-americanos. Muitos consideram esses governos de esquerda na Venezuela, no Uruguai, na Bolívia, no Equador e até mesmo no Brasil. Qual a sua concepção desses governos? São governos de esquerda? São populistas de esquerda? O que você vê, esse novo quadro da América Latina, que saiu de ditaduras militares e de governos, primeiro de ditaduras militares, depois de governos neoliberais. Claro. Não, veja, foi de fato uma experiência de esquerda na América Latina. De esquerda. Tem não só pela proveniência, né, de todos esses partidos, né, vieram todos de movimentos sociais claramente vinculados à esquerda, de debates intelectuais vinculados à esquerda, né, tentaram implementar certas políticas que são normalmente caracterizadas como políticas de esquerda.
Não só por isso, mas também por certos resultados. O que eu gostaria de dizer é basicamente o seguinte, acho que é necessário entender todo esse processo como a constituição de certos ciclos, né? Quer dizer, houve um momento, né, que é um momento que veio com o primeiro governo, com a vitória do Lula, com a eleição do Chaves em 98, né, e depois com todo esse processo que aí veio o Morales, veio o Rafael Correia, já tinha vindo o Tabaré Vázquez no Uruguai, né, os Kirchner, né, na Argentina. Quer dizer, houve um momento onde se viu muito claramente o esgotamento das políticas neoliberais que transformaram a América Latina num dos laboratórios mais irresponsáveis do ponto de vista dos modelos de intervenção econômica, né? Quer dizer, a catástrofe neoliberal que hoje a Europa vivencia foi vivenciada de maneira tão evidente, mas tão evidente, no final da década de 90, no Brasil, no segundo governo Fernando Henrique, no governo Fernando de la Rúa, na Argentina, nos impasses da Venezuela, no Equador. O Equador foi um troço surreal. Quer dizer, eles chegaram a dolarizar a economia, abandonaram a moeda, eles não tinham mais sequer a possibilidade de emitir sua própria moeda, né, e operar a sua moeda, que é uma das coisas fundamentais da soberania do Estado, da capacidade que você tem de decidir uma política econômica, né. Então ficou tão evidente isso que abriu-se um caminho para a esquerda latino-americana, né? O que foi feito desse caminho, né? Eu diria que há várias gradações nesse processo, né? Quer dizer, você teve alguns países onde o processo foi aprofundado de uma maneira muito forte, né? Quer dizer, você vê, por exemplo, no Uruguai existe hoje políticas extremamente interessantes que estão sendo colocadas em prática, vinculadas à experiência da esquerda. A Bolívia conseguiu se reconstruir como uma sociedade multirracial, multiétnica, de uma maneira extremamente interessante do ponto de vista do arranjo institucional, né, da construção institucional do país, né? Quer dizer, um país onde hoje, por exemplo, os juízes são eleitos por voto popular, né, do Supremo Tribunal Federal, né? Todas essas questões devem ser realmente levadas em conta. E você teve algumas formas de bloqueio do processo, né? Por exemplo, é fato que na Venezuela, por mais que o governo Chávez tenha avançado em vários aspectos, né? Quer dizer, eu lembraria a vocês que a Venezuela, na verdade, não era um país, né, era um clube, né? Era um clube onde a elite venezuelana tomou de assalto a companhia de petróleo do país e utilizava aquela companhia como se fosse algo privado, né? A ponto, por exemplo, de cargos de direção eram passados de pai para filho. O Estado não tinha nem capacidade de controlar sua própria companhia de petróleo, certo? Então, quer dizer, ele conseguiu fazer desse clube, o país na América Latina que tem o menor nível de desigualdade, né? Não se pode esquecer algo dessa natureza. Agora, é claro que do ponto de vista político, você teve um governo extremamente personalista, extremamente centralizador, bonapartista, né, que nesse sentido bloqueia muito do que poderia ser o aprofundamento de uma experiência de democracia direta, né? Então, existem questões que devem ser repensadas nesse modelo. Você tem também os bloqueios do modelo brasileiro, né? Era um modelo que eu diria assim, de baixo nível de conflito, né, que era muito característica, que é um modelo onde um presidente só mesmo um sindicalista para ser presidente. Ou seja, porque é um pouco esse tipo de lógica, do tipo, não, onde tem um conflito? Tem aqui, aqui, aqui. Então a gente vai pelo outro lado. Como existia uma margem de manobra grande, do ponto de vista mesmo da alocação dos recursos públicos, para a constituição, por exemplo, de políticas de combate à pobreza, isso pode ser feito, de uma certa forma, com um nível baixo de conflito. Só que esse nível baixo de conflito ele provocou o seu preço, ele cobrou o seu preço do ponto de vista político, que foi, nós fomos nos acostumando a ter um país que é governado por dentro de um presidencialismo de coalizão, por alianças as mais heteróclitas possíveis, né? Onde você pega uma parte, né, da direita nacional, né, e tenta, que descontente com a linha de política hegemônica do outro lado da direita, né, e se alia a ela, mas se alia conservando-a, né? Quer dizer, você conserva, você vira um gestor do atraso, que foi de fato o que aconteceu. Quer dizer, sei lá, Renan Calheiros na presidência do Senado pela segunda vez não é um desvio de rota, é o elemento necessário dentro dessa política.
Uma política que não tem mais por onde sair do ponto de vista, eu diria, de transformação política. E isso não é só um problema de limitação política. Você vai ter um problema também de ordem econômica, muito, muito claro. Quer dizer, se num dado momento o lulismo foi caracterizado por ter conseguido criar um sistema mínimo de seguridade social que em 2008 demonstrou sua eficácia enquanto política anticíclica, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje um esgotamento desse modelo. Quer dizer, dentro desse modelo não há mais nada a ser esperado. Quer dizer, era necessária a criação de um outro modelo, um outro ciclo de políticas de combate à desigualdade. Porque o que aconteceu com esse modelo? Tudo bem, você conseguiu colocar 34 milhões de pessoas no elevador de ascensão social, né? Principalmente via consumo, que vai ter uma série de problemas depois. Mas vejam, por exemplo, a situação dessas pessoas que entraram em ascensão social nesses últimos anos. Primeira coisa que essa família, vamos pensar uma família com 2 filhos, que ganha aí R$2.000, R$3.000, né? Primeira coisa que essa família vai querer fazer, ela vai dizer, bem, eu quero continuar esse processo de ascensão social, né? Isso significa o quê? Eu vou tirar meus filhos da escola pública, que é uma catástrofe, e vou colocá-los na escola privada. A segunda coisa que eles falam, não, quero dar um padrão de vida, uma segurança mínima para a minha família, então vou tirá-la da fila do SUS, vou botá-la num plano de saúde privado. Então, escola privada, plano de saúde privado. Digamos que eles ganham R$3.000. Se tiver 2 filhos, fácil, R$1.500 vai só nisso. Vai em escola privada de péssima qualidade e plano de saúde mafioso. Certo? Ou seja, eles perderam metade do seu salário. Se você tivesse um processo atual onde o Estado fosse indutor da criação de um sistema de educação pública gratuita de qualidade e universal, e no sistema também de saúde público gratuito de qualidade e universal, você devolveria para essa família R$1.500. Não tem isenção de imposto nesse país que daria esse dinheiro de volta. Certo? Ou seja, não é só... Eu estou falando, essa questão da criação de um verdadeiro serviço de um serviço público não é só uma questão de justiça social, é uma questão de lógica econômica. Economicamente, o Brasil ele fica parado porque esse dinheiro poderia estar indo para a economia. Certo? Agora, para que você possa fazer isso, né, é necessário que você consiga recapitalizar melhor o Estado. Para você capitalizar melhor o Estado, você precisa de uma reforma tributária, mas não essa reforma tributária que a gente vive ouvindo na imprensa. Né? Ah, porque o empresário reclamando, não, porque eu pago muito imposto. Mas uma reforma tributária de esquerda, que significa criar imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre transações financeiras, imposto sobre consumo conspícuo, né, imposto em viagens, ou seja, pegar o dinheiro de toda essa camada da população, certo? Que tem um padrão de vida nababesco, né, que mais do que isso, eles pressionam toda a economia, porque, afinal de contas, eles viram uma casta que pode pagar, não importa qual o preço por qualquer coisa, e faz com que os preços comecem inclusive eles começam a inflacionar os preços. Você pegar o dinheiro dessas pessoas e usar esse dinheiro para criar esses sistemas que nós realmente precisamos. Esse era um ponto. Né? O outro ponto que eu diria que também representa um bloqueio desse modelo econômico no qual nós vivemos é que o Estado compreendeu, num dado momento, que seria importante utilizar o seu sistema de financiamento, como por exemplo o BNDES, para criar grandes empresas nacionais que poderiam concorrer como multinacionais, players internacionais. Né? Então o que ele fez? Escolheu alguns setores, né, e financiou essas empresas. Só que com isso, o Estado brasileiro criou um novo capitalismo monopolista de Estado. Ou seja, ele fez com que essas empresas, quando elas tinham o dinheiro do Estado, a primeira coisa que elas fizeram foi oligopolizar a economia ainda mais. Eles começaram comprando os antigos concorrentes e transformando todo e qualquer setor da economia nacional em um setor oligopolizado. Tem um caso exemplar, que é o caso dos frigoríficos. Né? Criou lá uma grande empresa frigorífica, a JBS, eles foram comprando todos os frigoríficos pequenos, né? Criaram um monopólio financiado pelo Estado. Isso significa o quê? Com dinheiro público. Com dinheiro público, e faz com que o cidadão, no final das contas, não é por outra razão que o cidadão brasileiro ele tem que pagar os serviços mais caros do mundo e os de menor qualidade. Porque a única coisa que presta no capitalismo, que é a concorrência, não existe mais. Né?
Porque dessa maneira, o que você fez? Você criou todos os sistemas onde você tem no máximo 2 ou 3 grandes companhias que cartelizaram a economia, que definem os seus preços e que transformam o Brasil no pior dos mundos. Isso exigiria o quê? Exigiria você entrar numa política de quebra de monopólio. Isso é impossível. Nós poderíamos dizer, aí você citou a questão do lulismo, que o lulismo criou no Brasil, na verdade, o acesso ao consumo, amplas parcelas da população tiveram acesso ao consumo, mas dessa maneira como você colocou, mas sem ter acesso à cidadania. Então, essa é uma questão que eu acho importante. Quer dizer, por um lado, eu seria o último a fazer uma crítica generalista a essa ascensão pelo consumo. Porque eu lembro que a gente chegou a fazer isso uma vez na universidade, a gente discutindo com algumas pessoas de movimentos de base, não sei o quê. Aí a gente falou, não, mas veja bem, aumento do consumo, aumento da barbárie. Né? Aí o cara levantou a mão para mim e falou, só me diz uma coisa, quando que o senhor comprou sua geladeira? Eu falei, não, tudo bem, eu não vou nem responder, eu já entendi que eu estava errado. Quer dizer, mas o que é um dado importante é que... Mas não daria para fazer as duas coisas? Com certeza, essa que é a questão. Né, você garante o acesso ao consumo e à cidadania também, aos direitos. Claro. Quer dizer, são pessoas que entraram na vida social via consumo, sendo que elas hoje você vê a limitação desse processo. Quer dizer, elas deveriam ter entrado como exatamente aqueles que têm direito a uma escola pública de qualidade, têm a cidadania. Exatamente. Isso não aconteceu. Então, o que acontece? Acontece uma coisa muito parecida com o que nós vimos, por exemplo, na eleição para prefeito daqui de São Paulo. Quer dizer, eles não se percebeu que é possível que no Brasil, como pós-lulismo, você tenha uma espécie de lulismo de direita, claramente de direita. Ou seja, são as pessoas que estavam na base do governo, que cresceram à sombra do governo, mas eram sempre conservadores. Era a nata claramente conservadora, ou seja, que é conservadora de origem, né, do governo, certo? E que, num dado momento, começa a ascender, como foi o caso do Russomano aqui em São Paulo. Por quê? Porque eles falavam, bem, eles não precisam pagar o preço, o pedágio de ser um anti-Lula, mas, por outro lado, eles entram como aqueles que vão conversar com você, como você conversa com um consumidor, né? Porque foi assim que você ascendeu. Então você fala, não, mas então qual é o seu direito? O seu direito é o direito do consumidor. Bem, quem é melhor para defender o seu direito? Não sei, eu, que sempre apareci na televisão como aquele que defende os direitos dos consumidores. Então você despolitiza o debate de uma maneira tão brutal, certo? Que você cria um flanco de crescimento do pensamento conservador. Né? Porque você não, quando se fala, não se conseguiu bastear ideologicamente o debate nacional do Brasil, não foi isso. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, não se ofereceu uma pauta de aprofundamento, certo, do desenvolvimento nacional via esquerda. Não se ofereceu, porque o governo sabe muito bem que ele não tem como colocar isso em prática. Ele não tem força política, ele não tem sequer mais a capacidade para politizar nesse sentido. Né? Então você deixa o flanco aberto. Quer dizer, o que você tem a apresentar hoje? Né? Quer dizer, fora a gestão do que já tem. Por isso que a tendência do governo é criar uma espécie de política do medo, que é assim, se nós sairmos do poder, quem vai entrar vai destruir tudo que foi feito. Bem, essa é a pior coisa que você pode fazer do ponto de vista político, ou seja, você não apresenta nada no futuro. Você simplesmente alimenta o medo de que o passado pior possa voltar. É o fim da política isso. Você falou de medo, Safato, eu queria também entrar no outro tema rapidamente com você, que é o tema da ditadura militar no Brasil. Hoje o país está vivendo aí as comissões, né, foram criadas as comissões da verdade nos estados, no governo federal também, no plano nacional. E se discute muito essa questão do resgate da memória, uma espécie de um acerto de contas, mas só no plano da memória, do resgate histórico. Nós tivemos a aprovação da lei da anistia, em 1979, e essa lei ainda não foi revogada. Nós tentamos via Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo confirmou Sim. a legislação. O Brasil é praticamente talvez o único país da América Latina onde os criminosos da ditadura militar não foram punidos, né? Uma ditadura que fez tanto mal para o Brasil do ponto de vista da economia, da educação, da cultura. O Brasil pagou um preço altíssimo aqui do ponto de vista da introdução, da implantação da ideologia de segurança nacional. Qual é a sua visão sobre isso? Porque você é a favor de punições de torturadores, de pessoas que
atentaram contra a vida de milhares de militantes, de Sim. pessoas da população. Eu sou a favor das punições as mais exemplares possíveis. Acho que o Brasil é uma aberração no ponto de vista do direito internacional, certo? No que diz respeito à justiça de transição, né? O Brasil ele é exemplo negativo no mundo sobre o que não se deve fazer, certo? Para tentar eliminar os resquícios da ditadura, certo? E há muitos resquícios. Por exemplo, se você pega a Constituição Nacional, pega os artigos sobre segurança nacional, eles são a transcrição dos artigos da Constituição de 1967. Ou seja, tem um núcleo radicalmente autoritário na própria Constituição. Isso faz com que nós tenhamos artigos que legalizam golpe de Estado. Tem um artigo constitucional que diz, não, as Forças Armadas, elas defendem a ordem institucional, e quando essa ordem for quebrada, a colocação é muito interessante, porque não se diz em que condições, quem define se a ordem foi quebrada ou não, quem pode chamar, ou seja, qualquer um dos três poderes pode chamar as Forças Armadas. Digamos que o Renan Calheiros, o presidente do Senado, entenda que a ordem, que a segurança, a ordem institucional está sendo quebrada. Ele pode chamar e legalmente pode haver golpe de Estado. Ou seja, do mesmo ponto de vista institucional, nós temos, como se não bastasse isso, nós temos, por exemplo, o Brasil é o único país na América Latina onde os casos de tortura aumentaram em relação aos casos da ditadura militar. Hoje se tortura mais do que se torturava na época da ditadura militar. O que é fácil entender, porque todas essas pessoas, todos esses torturadores continuaram nas polícias, né? Eles transformaram a polícia numa máquina de tortura, certo? A mais vergonhosa e vexatória possível. Certo? Não é por outra razão que você faz pesquisas a todo momento. Qual o seu nível de confiança nas instituições? Veja as últimas pesquisas que apareceram no ano passado, mais de 60% da população não confia na polícia. Não confia. Certo? E demonstra muito claramente que elas têm muita consciência, certo? Do nível de degradação moral que essa instituição ela passa atualmente. Então, o que acontece? Isso é resultado do quê? Isso é resultado exatamente de nunca ter confrontado a ditadura militar da maneira devida. E faz-se normalmente apelo à lei da anistia. Só que há duas questões aí. Crimes contra a humanidade não podem ser prescritos. Não há nenhum tribunal nacional que possa bloquear demandas de reparação contra crimes contra a humanidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não tem jurisprudência para isso. Ele não pode decidir sobre isso, porque o Brasil assinou tratados dizendo que reconhecia crimes contra a humanidade. Certo? Então há uma contradição aí. E segundo, como se não bastasse, a lei, ninguém pediu a revogação da lei de anistia, porque nem precisa. Pediu simplesmente a aplicação da lei de anistia. Porque a lei de anistia, num dos seus parágrafos, dizia muito claramente, excetua-se da anistia todos aqueles envolvidos em crimes de sangue, crimes conexos. Então, por causa disso, aqueles que participaram da luta armada e se envolveram em sequestros, em assassinatos, eles não saíram em 1979. Eles continuaram na cadeia, eles não foram agraciados pela anistia. Eles foram sair alguns anos depois, certo? Por comutação das penas, né? E por diminuição das penas. Ou seja, a anistia só valeu para um lado, nunca valeu para os dois lados, nunca. Então o que se pede é simplesmente que se cumpra o que está escrito. Aquelas pessoas que participaram de tortura, de terrorismo de Estado, de sequestro, de estupro, de ocultação de cadáver, todas essas pessoas elas não estão cobertas pela anistia. E é uma coisa absolutamente inacreditável que você tem ainda hoje setores das Forças Armadas que querem acobertar estupradores, que querem acobertar pessoas que escondem cadáveres até hoje, ou seja, perpetuando um crime, né? Porque como não tem corpo, então o crime ainda continua. Então, como é que ele pode ser anistiado se o crime ainda continua? Então, nesse sentido, eu diria que esse problema não é só um problema ligado às famílias das vítimas. Que é um pouco o que se tenta mostrar, que fosse uma questão simplesmente individual. Vamos reparar o sofrimento individual, o sofrimento dessa família, o sofrimento desse indivíduo. Não, essa é uma questão profundamente ancorada nos limites da nossa vida política institucional. Certo? Nós não conseguimos ultrapassar um nível crasso de neodemocracia por causa, entre outras coisas, nossa incapacidade de olhar para o passado e conseguir se livrar do passado. Eu diria que ninguém melhor do que os jovens de hoje sabem disso. E quando a gente vê esse pessoal fazendo esses escrachos, ou seja,
indo na casa dos torturadores, falando, aqui mora um torturador, você vai ver qual é o perfil dessas pessoas. Não são pessoas ligadas, cujo pai estava ligado à luta armada, nada parecido. São pessoas que se deram conta de que vivem num país que nunca foi capaz de olhar para o seu próprio passado, que escondeu torturadores e que achava que de uma maneira ou de outra, você poderia viver dessa maneira, e foram contra essa realidade. Então, eles tiveram uma consciência muito importante. Então, acho que, por mais, quer dizer, esses exercícios das comissões de verdade, eles estão completamente limitados dentro de uma camisa de força, né? E essa foi um pouco a ideia, permitindo que eles tivessem pouco tempo e coisas desse tipo, mas, mesmo assim, o simples fato de colocar questões, porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai descobrir que nós temos na nossa história presidentes que foram assassinados. Quer dizer, a indicação de que o João Goulart foi assassinado é extremamente forte, e com certeza e muito provável também que o Juscelino Kubitschek. Ou seja, veja que situação de gangsterismo. Dentro daquela Operação Condor, né, que assassinou vários presidentes. Veja a situação de gangsterismo que nós entramos, né? Ou seja, de um Estado ilegal, da pior espécie possível. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, já colocar isso já provoca um efeito. Safato, infelizmente nós estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Nós queríamos discutir com você a questão da universidade, da democratização da universidade pública, falar um pouco do Lacan, do Marx, mas infelizmente o nosso tempo encerrou-se completamente aqui. Mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e essa grande contribuição que você deu aqui, não só para a Assembleia Legislativa, mas sobretudo para o telespectador que está nos assistindo. Você apresentou aqui elementos críticos para que nós possamos refletir mais sobre a realidade política e social do nosso país e do mundo. Muito obrigado, Vladimir Safatli. Para mim foi um grande prazer.